Olá, olá, seja muito bem-vindo ao nosso Neurotalks, a segunda temporada desse podcast que eu estava morrendo de saudades. E hoje, para estrear essa nova temporada com o pé direito, eu tenho a honra, a alegria de receber a minha amiga, essa psicóloga especialista em saúde mental e relacionamentos, a maravilhosa Pamela Magalhães. Que alegria! Seja bem-vinda, querida! Muito feliz de estar aqui. Que honra. Obrigada. Seja bem-vinda. Obrigada por esse convite. A gente já teve a oportunidade de gravar uma vez, né, Pam? E aí depois a gente se tornou amigas e hoje eu tenho a alegria de poder trazê-la aqui. E eu queria começar, Pam, você dizendo pra gente, você lançou um livro novo agora, né? Sim. O Bem Me Quero, que eu tive a oportunidade de estar lá no lançamento, Tava um arraso, um escândalo. Fala pra gente desse livro. Bom, amor próprio é a base de tudo. O livro Amor Próprio, ele veio, né, o Bem Me Quero, ele veio porque o meu curso Bem Me Quero, ele foi um best-seller. A gente teve uma média de 25 mil pessoas que aderiram Uau. ao curso. Então, nós entendemos que foi um material que caiu no gosto das pessoas, as pessoas entenderam a importância dele, e por que não transformar num livro, para que então as pessoas pudessem absorver o conteúdo das mais variadas formas. Então, eu até confundo o nome, às vezes quando eu falo Bem Me Quero, eu falo amor próprio, porque é justamente do amor próprio que a gente fala, como me querer bem, como me entender, meus limites, meus contornos, meu merecimento, minha tolerância, como posiciono na vida, qual o significado de amor na minha história, qual a necessidade de ressignificar ou mesmo me reencontrar com esse amor que talvez eu tenha internalizado de maneira equivocada. Então, é um livro que, se você lê, você já está lendo, que eu sei. Com certeza, estou amando. Você vai fazendo os exercícios e você vai atualizando o amor dentro de você. Para que uma vez que eu me ame da forma que preciso e mereça, eu consigo também me relacionar, tanto na amizade, no trabalho, na minha vida em geral, de uma forma muito mais saudável. E aí isso repercute, reflete em todos os âmbitos, as esferas da minha vida. É porque as pessoas, hoje em dia, né, tem muito essa questão da busca por um relacionamento saudável, seja um relacionamento amoroso, né, seja um relacionamento pautado ali nas questões de colegas de trabalho, nas nossas mais diversas situações, né? Mas assim como você sempre diz, Pam, eu também acho que se a gente não tem uma questão muito firme ali, né, de um autocuidado, de um autoconhecimento, de um amor próprio, né, que me faça ter a clareza do que eu quero, do que eu não quero, do que eu permito, do que eu não permito. Eu acho que você acaba ficando mais, acaba ficando mais claro para você o que você esperar do outro, das relações, e a partir daí você se torna uma pessoa mais preparada para as relações. Acho que é mais ou menos isso, né? Quando a gente sentou aqui, eu estava até dando exemplo da minha filha, que tem 3 anos e pouco. Adorei. E brincando com as amiguinhas, ela se posicionou defendendo o que ela entendia que era certo, se colocando de uma forma que estabelecia limite até onde a amiga poderia ir com ela e contando para a amiga o que ela gosta e o que ela não gosta. E quando ela subiu, eu olhei no olho dela e falei assim, filha, parabéns. Fiquei muito orgulhosa de você, porque tão cedo ela já entender aonde ir e onde não ir, saber colocar para o outro o que ela não gosta, deixar claro para o outro até onde o outro pode chegar nela, estabelecer o limite dela com ela e do outro com ela. E no decorrer da vida, eu acho que muitas vezes a gente passa por cima de nós mesmos para agradar alguém, quando na verdade é uma forma de nós nos sentirmos mais protegidos. É como se, se eu for legal, se eu for querida, se essa pessoa me amar, então eu me sentirei sem salvo. E isso faz com que a gente passe por cima das nossas tolerâncias, dos nossos limites. Isso faz com que a gente seja facilmente invadido, faz com que as pessoas entendam que nós somos úteis a elas. E não que nós existamos quanto pessoa e tenhamos as nossas fronteiras. Então, saber que em alguns momentos nós vamos desagradar as pessoas para preservar algo que nos é essencial, isso é muito importante.
Eu falo que quantas vezes a gente diz, ai, fulana não me respeita, fulano não me valoriza. Ciclano não enxerga quem eu sou, olha o que eu fiz por ela e olha o que ela faz comigo. E eu sempre digo, as pessoas fazem conosco o que a gente permite. Nós precisamos dar os parâmetros, nós precisamos contar para o outro, olha, aqui não, aqui eu não aceito, aqui eu não quero. E aguentar e suportar não sermos amados naquele momento. Sim, muitas pessoas, ao se perceberem frustradas pelos nossos limites, vão se afastar. E que bom que elas se afastem, porque a gente não tem que estar com todos à nossa volta, isso é uma ilusão, mas que a gente esteja e tenha perto de nós quem realmente nos aceita e nos reconhece, percebendo que temos os nossos contornos. E eu acho que o amor legítimo, quem te ama legitimamente, quem te ama de verdade, é aquela pessoa que entende que você tem os seus contornos, que percebe que você tem os seus limites e que sabe que muitas vezes você vai dizer não e que sabe que muitas vezes você vai frustrar e que tudo bem, porque ela não quer só que você diga amém a tudo, mas ela te reconhece e te aceita do jeito que você é. Ô, Pan, nesses tantos anos aí de atendimento, de prática clínica e atendimento aí no grande público da internet e tal, com a sua especialização em relacionamentos, né? Você acha que um dos principais problemas dos relacionamentos amorosos, afetivos, você acha que é o que a gente ouve falar por aí, que é a comunicação? Ou a falta de comunicação, ou a dificuldade de comunicação, você acha que é por aí? Eu acho que sempre foi e tem sido e vindo de mal a pior. Tá. Porque nós estamos estimulados e condicionados cada vez mais a teclar. Então a gente fica com siglas, com emojis, com áudios acelerados, a gente, enfim, diminui a palavra, abrevia a palavrinha e pronto, e resolve, interpreta equivocadamente, de acordo com a nossa autorreferência, as mensagens alheias, foge muitas vezes, deixa de falar, demora a responder, tira o tiquezinho azul para o outro não ver que viu. Então, não escuta o que o outro diz, total, né? Você já está preparado para... Você ouve o que o outro diz, mas já preparado no que você vai responder, sim, né? Até porque as respostas são editadas, elas são pensadas, elas são ensaiadas. Às vezes tem sujeito que grava várias vezes a resposta num áudio à parte, até ficar exatamente como quem manda para você. Então perdeu-se a espontaneidade e a verdade do olho no olho. A conversa que alimenta, a conversa que nutre, a conversa que conecta é a conversa olho no olho e que o invisível se conecta. Não é sobre o que eu escrevo para você quando você está distante de mim, mas é como eu me sinto quando estou falando com você. No passado, não tinha WhatsApp. Então, nós tínhamos que, muitas vezes, lidar com os nossos medos, as nossas inseguranças, vergonha, desconforto, encarar e fazer. Ou então fugia. E ficava claro a pessoa que fugiu, a covardia e a dificuldade de encarar. Mas às vezes que nós conseguíamos olhar na cara, fazer, fechar uma porta que a gente abriu, encerrar um ciclo, pedir desculpas, fazer qualquer movimento desse, isso não só mostrava a nossa responsabilidade afetiva, mas isso nos ajudava a moldar o nosso caráter. Isso fazia com que nós ficássemos ainda mais amadurecidos emocionalmente e com mais orgulho de nós mesmos, alimentando o quê? A nossa autoconfiança e, consequentemente, a nossa autoestima. Hoje a gente acha que se safa de muitas coisas, como eu já escutei outro dia, graças a Deus que tem o WhatsApp. Mandei, acabou, nem quero ver. Porque o que as pessoas hoje fazem? Bom, uma situação difícil, fica ali aquele embrulho, será que eu faço, não faço? Aí faz, mandou, não vê nunca mais, já exclui a pessoa, não quer entrar em contato. A pessoa foge do conflito, a pessoa foge da dificuldade. E nós, quanto seres humanos, nós estamos nesse mundo aqui para crescer, para amadurecer, para nos desenvolver e nos aprimorar. Quando a gente foge das situações difíceis, de fechar portas que abrimos, de encerrar ciclos necessários, de dizer algo que é preciso numa dinâmica, isso contribui para a pequenez do que somos. E no final das contas, fugimos, saímos pela tangente, saímos pelas portas dos fundos, tudo bem, parece que nos livramos daquilo, o tempo passou, o negócio friou e tal, mas você, em algum lugar da sua consciência, sabe que você não cumpriu com a sua palavra, que você não fechou
aquilo com chave de ouro. E eu acho que nós conhecemos uma pessoa muito mais como a forma dela fechar uma porta do que a forma que ela Ela ir abriu. embora, né? O jeito que O ela vai jeito embora. que ela vai embora do que a forma que ela chegou. Porque conquistar é fácil. Chegar lá num primeiro momento não precisa muito. Mas o jeito que a pessoa lida nos momentos mais delicados, isso diz muito. Na verdade, isso é uma revelação sobre ela. Isso fala sobre responsabilidade afetiva, né? Porque o que o outro sente por mim também, de alguma forma, eu tenho que ter o mínimo de cuidado com a forma como eu vou lidar com aquilo, né? Com a forma como eu vou fechar aquela porta. Não que você tenha que ficar preso para sempre, mas, poxa, é o mínimo, né? Que se espera de pessoas que tenham dignidade. Não tem a frase do Pequeno Príncipe? Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. E as pessoas, elas estão muito obstinadas a darem o seu melhor no momento da conquista. Porque aí não diz só sobre conquistar uma pessoa, mas diz sobre contar para elas o quão potente elas são. Mas depois que foi conquistado, há o desafio da manutenção. Há uma dificuldade muito grande em manter, porque manter inclui lidar com subterfúgios, com camadas mais profundas, inclui lidar com sombras, perceber as suas próprias arestas, entender que o outro não é perfeito, que nem você é, saber conversar, mergulhar um pouco mais profundo, se emprestar para o outro, entender que o outro precisa emprestar-se um pouco para você, flexibilizar, ajustar, lidar com as rasuras da vida. E eu vejo que num mundo editado e filtrado, isso é muito desafiador. E isso parece muito na contramão. Só que, na verdade, isso é a verdade. Isso é a vida. Isso é o mundo. Isso é o ser humano. O ser humano é imperfeito. E eu acho que, como a gente tem muito pouco estímulo sobre isso, ao se ver deparado com um processo de manutenção e estabilidade relacional, há uma espécie de estranheza. Para que eu vou viver isso? É muito custoso. Deixa eu ficar conquistando, porque aí eu sempre fico renovando o meu friozinho na barriga. Eu fico sempre com a borboletinha no estômago. Só que isso é superficial. E muito embora excite, ele é superficial e ele não te aprimora, ele não te desenvolve. E aí, quando você vê, falta alguma coisa. E aí, paralelamente, você vê os excessos, você vê as buscas em lugares que não condizem com algo saudável, porque justamente o ser humano ele tá lutando muito, né, contra caminhos que seriam vitais a ele. Sim. E aí, né, hoje em dia a gente sabe, né, eu e você, você muito mais que, infinitamente mais que eu, mas a gente tem uma vivência aí na internet, né, seja através de podcast, das redes sociais e tal, e a gente sabe que a linha é muito tênue, né, entre o quanto a gente se deixa invadir e inebriar por tudo isso e o quanto a gente mantém os nossos princípios éticos, o olho no olho, né, e o quanto a gente usa dessas ferramentas na nossa vida e não se deixa utilizar por elas, né. E aí entra uma coisa que são até, que é a questão da busca, né, os aplicativos de relacionamento que eu sei que você, né, inclusive trabalha com um deles. Eu acho maravilhoso isso, porque eu acho que para quem sabe usar, eu acho que é uma ferramenta muito interessante, que já uniu pessoas incríveis. Eu tenho amigas que se casaram através de aplicativo de namoro, né? Mas a minha pergunta é assim, porque eu tenho outras tantas amigas que estão solteiras aí, né, a partir dos 35, 40, 45 anos, e que tem uma dificuldade muito grande, porque a hora que encontra alguém bacana, parece que a coisa é meio descartável, né? E a oferta, né, o cardápio ali de pessoas é muito grande, né? Aonde hoje, se você pensar, vamos pensar sobre o senso comum, vamos pensar sobre os canais mais populares, vamos pensar até no que viraliza mesmo nas redes sociais, onde se vê o estímulo à estabilidade relacional? Aonde você vê mesmo as pessoas compreendendo essa linguagem e sabendo lidar? Porque para que eu consiga, não se ensina mais isso, né? transitar
nos relacionamentos, eu preciso ter modelos que eu me embase. Eu preciso acreditar que aquilo funciona. Uma maturidade eu preciso emocional. identificar que aquilo seja para mim. Hoje, o relacionamento estável, ele é muito pouco falado. As pessoas, muitas vezes, se veem na possibilidade de viver em relacionamentos promissores, se deparam com pessoas interessantes e, ao invés de valorizarem, perceberem, abraçarem, serem gratas por aquilo, Sim. elas nem percebem, mas elas se assustam. Se assusta. E elas esquivam, se sabotam, se boicotam. Não é racional necessariamente, mas é algo estranho. É como dar pérolas aos porcos. Como sei que algo tem valor quando pouco se fala sobre isso, quando pouco se mostra disso. A gente está numa sociedade que fala-se muito sobre a importância da liberdade, da separação e tudo mais. E eu particularmente acho importante a gente ter liberdade, Sim. a gente não ficar em relacionamentos tóxicos e disfuncionais, maravilhoso. Mas e quanto à importância de ficar em relacionamentos saudáveis, ou tornar o relacionamento saudável, ou fazer movimentos para que aquela relação ela se recicle? Cadê esses movimentos? Cadê os argumentos sobre o que traz a vida e a família, a construção de um relacionamento saudável? O quanto é importante, diante da baixa de um lado, eu abraçar da outra parte. O quanto se fala sobre o compartilhar, a compaixão. O quanto se fala sobre o reconhecer do que realmente tem a valor. A diferença que se faz com uma companhia de valor ao lado. Alguém que te olhe nos momentos mais difíceis, alguém que te ajude a levantar quando você cai, alguém que te acolha, te dê colo, te dê ombro, te dê esse respaldo. Percebe-se um mundo carente. Claramente, vivemos o mal do século. Ansiedade, depressão, buracos e vazios de carência, crises existenciais. E o quanto se associa isso ao isolamento das pessoas, que é atrás das telas, na idealização e na projeção, olhando as pessoas, escolhendo as pessoas como cardápio. Isso é justamente o que adoece e os faz ficar num mundo isolado e embotado, tendo a inabilidade de compartilhar, de olhar nos olhos, de conversar, de saber como se colocar, da troca genuína, do se interessar pelo que você fala. A paciência da conversa, ela é exercitada. Você, melhor do que ninguém, sabe o cérebro como funciona. Sim. Quando o meu cérebro se vicia... Existe um tempo, né, Pan? Sim, mas quando o cérebro está viciado em múltiplas informações e não parar em nada, como que senta-se numa cadeira, olha-se para alguém, conversa e contempla? Cansa da ansiedade, quer ir embora, quer fazer outra coisa. O que a gente vai fazer agora? Vamos transar para acabar isso logo? Então, Vamos viajar na semana que vem? Eu vou contar um episódio que foi até interessante. Não vou citar nomes, claro, mas é do meu ciclo de amigos, tá? Eu tenho duas grandes duas amigas muito, muito queridas, e uma estava conhecendo um rapaz pelo aplicativo. E aí ela estava uma menina interessantíssima, assim, linda, e ela estava animada, porque o rapaz parecia alguém bacana, com 2 filhas, promissor. Um rapaz promissor, um papo bom, sabe? Eles já tinham saído 2 vezes e eles tinham marcado de sair naquele dia, que era uma sexta-feira à noite. Muito bem. E estavam se falando a semana toda para decidir onde iam e tal. E ela animada, que o papo estava, né? Que a conversa estava fluindo. Porém, uma outra amiga, também recém-divorciada, entrou no aplicativo. E, por coincidência, encontrou esse mesmo rapaz e deu match com ele. Ou seja, ele continuava disponível no aplicativo, continuava buscando e continuava dando match em outras futuras possíveis meninas, quer dizer, mulheres. Ou seja, quando que tá bom, né? Quer dizer, ele estava interessado e parecia interessado na minha amiga, nessa primeira, né? E acabaram até saindo e ela até falou, olha, fiquei sabendo que você deu match na minha amiga, e eles até deram uma risada ali, mas ficou uma situação, né, desagradável. Óbvio que a relação não andou muito por causa disso, mas será que não é muito por isso que você falou, assim, pela coisa da pessoa não saber a hora de parar? Sabe uma coisa de um vício, Engraçado, né? que você me fez pensar quando a gente vai no mercado e a gente vai fazer a compra, sei lá, do mês. A gente não compra um leite.
Isso, A gente compra mais. isso. Para que, acabando o leite, A gente tenha tenha o de outro, reserva. né? E esse é o pensamento do indivíduo que está conhecendo alguém num aplicativo e ele não vai focar naquela pessoa em função de estar inteiro ali, de curtir ali, de sentir, de perceber onde vai dar. Não, ele está preocupado e com a mente ansiosa de que vai que não dá, já tem Já uma tem uma reserva. outra. Eu já tenho aqui, opa, Só que já as duas tenho. eram amigas, entendeu? Sim, só que a gente está falando sobre a forma que as pessoas estão enxergando as pessoas. Exato, isso é bem profundo, né? Não se trata na interação afetiva, no quanto aquilo me impacta emocionalmente, no que eu deposito na minha troca amorosa e o que representa conhecer aquela mulher na minha vida. Eu não estou conhecendo aquela mulher, não é a X, nossa, que mexe comigo e tal. Eu estou preocupado se eu vou ter algo caso não dê certo, eu já tenho aqui garantido meu programa do sábado. Então, a gente está o quê? A gente está objetificando as relações. A gente está trazendo uma visão consumista Isso. para os relacionamentos amorosos, ao invés de uma visão romântica, emocional, considerando o investimento afetivo, a responsabilidade afetiva, e que a gente não está falando de uma caixa de leite, a gente está falando de um ser humano que tem emoção. Então não se preocupe em como fecha aquilo ou como eu posso repensar aquela pessoa, ou que lugar que ela toma, ou o que me faz estar com ela. É simplesmente mais uma. Só que da mesma forma que eu trato o outro como mais um, isso também internaliza no cérebro eu sendo mais um. Claro. E isso não só menospreza o ser humano para mim, como eu para mim. E isso faz com que, da mesma forma que eu trato o outro de maneira descartável, eu também internalizo o quanto o ser humano é descartável. E isso faz com que eu não me orgulhe das minhas ações. Isso faz com que, em algum momento, seja em sã consciência, ou seja, no subconsciente, eu não tenho orgulho do que eu sou nas minhas interações. Você sabe o que há de mais sagrado na nossa vida? O quê? A nossa consciência. Nós colocarmos a cabeça no travesseiro e ter certeza que a gente fez o nosso melhor. Seja no âmbito que for. Quando eu trato o outro de uma maneira respeitosa, quando eu abro portas com delicadeza, quando eu tiro os meus sapatos para acessar o mundo do outro, quando eu transito com responsabilidade, respeito, carinho, gentileza, não é só sobre o outro, mas sobre mim. Isso faz com que, no final das contas, eu olhe para o meu legado relacional, para as histórias que eu escrevi, para as experiências que eu tive e eu perceba, caramba, quando eu vim ao mundo, eu ganhei uma vida. E as minhas escolhas, elas definiram a minha jornada. E que bom que eu pude escolher bem, não só as pessoas com as quais interagi, mas a maneira que eu me posicionei com elas. Então, quando eu olho para o meu histórico, para a minha história, e eu vejo a forma que eu trato as pessoas, a maneira que eu fechei ou mesmo abandonei as relações, e se eu olho e vejo que eu abandono relação que nem eu abandono carrinho, se eu percebo que a maneira que eu trato as pessoas é a mesma maneira que eu trato os objetos, que a forma que eu descarto pessoas é a maneira que eu descarto uma casca de banana, isso diz mais sobre mim do que sobre os outros. Perfeito. E no final, não é só sobre, nossa, não tive responsabilidade afetiva com as pessoas. É mais profundo do que isso. Eu não soube me relacionar com as pessoas. E eu sou uma pessoa, né? No final das contas, e no começo delas também. Pã, isso hoje pega demais, né? Sobre, você está falando de como você vai embora e tal, e um dos assuntos, né? Inclusive, teve um corte nosso do primeiro podcast que super viralizou de você falando sobre separação, né? Separação de casais, né? E tudo mais, o quanto isso é doloroso, o quanto é difícil, né? E muita gente que está passando por um processo de separação sente um buraco, né, no peito. Acho que é a grande maioria das pessoas, né, que ama, né, sente esse buraco. E aí a minha pergunta para você, assim, como que eu diferencio se esse buraco é
é um amor que não foi correspondido, né? Ou é o medo que eu sinto do novo, do que vem pela frente? Quer dizer, é amor ou é medo? Existe jeito se é que tem um jeito de eu separar o que eu estou sentindo? Porque é tudo tão doído, tão difícil, ainda mais se rolou ali uma rejeição, né? Quer dizer, aí se o outro demonstrar o mínimo de interesse em querer retomar e reatar, eu devo ceder ou não? Devo lembrar de tudo aquilo que aconteceu e pôr um limite? É tão complexo, né? E por que você teria que separar? Por que você teria que separar as coisas sobre alguém que separou de ti? Tá tudo misturado. Nós não sentimos falta só da pessoa. Nós sentimos falta do que fomos com ela. Nós sentimos falta do que ela nos furta quando ela vai embora sem o nosso consentimento. Nós sentimos falta dos lugares que nós íamos, da rotina que nós tínhamos, daquilo que a gente se acostumou e que a gente trouxe como um elemento primordial da nossa identidade. A pessoa vai embora e ela leva com ela muita coisa. Ela leva sonhos que não foram realizados, ela leva muito do que a gente depositou, ela leva parte gigante do nosso comprometimento e daquilo que a gente investiu nela, acreditando que a relação teria que ser um pouquinho diferente, ou que poderia ter durado mais. Ela leva o que a gente confiou, ela leva o que a gente construiu, contou, se prometeu, sonhou. Ela leva as promessas, ela leva muito do que a gente custa se convencer que lhe é de direito. Ainda que o racional diga que a pessoa tem o direito de escolher onde ela quer ir ou ficar, é duro, porque ela leva com ela algo que a gente já havia se acostumado, se adaptado e se contado que seria para sempre. Toda relação que a gente entra traz muito dessa espécie de romantismo ou algo que a gente traz desde a infância, de que eu quero casar e eu quero que seja para sempre. O relacionamento é mais do que alguém que a gente tem química ou alguém que a gente escolhe para compartilhar a nossa história. É alguém que a gente deposita a nossa vida. Alguém que a gente entende que veio para pegar na nossa mão e não largar nunca mais. E quando essa mão é largada, quando a gente tem que lidar com a escolha do outro de ir, mexe com a nossa autoestima, mexe com a nossa autoconfiança, mexe com as certezas que nós tínhamos sobre ela, mexe com o que a gente construiu sobre a pessoa, mexe sobre a ideia de que nós não havíamos computado que esta pessoa poderia fazer isso agora, ou quem sabe fazer isso em qualquer momento. Em algum momento. Então mexe, não é só sobre querer que continue ainda que a relação não tivesse boa, mas é algo irracional. É como se nós não aceitássemos que essa pessoa desistiu de nós. E isso mexe com o elo construído de confiança, de entrega. Porque toda relação que a gente escolhe para ter, para estar ao lado, toda relação que a gente costura, constrói, principalmente quando se tem família, é como se a gente realmente se entregasse, confiasse que veio para ficar. Como se... Dá uma tranquilidade, né? Como se essa paz de que você fica comigo, independente das chuvas e trovoadas, dos dias ensolarados. E quando você vai diante de algo que você decidiu, ou porque você achou que estava desgastado, ou porque você conheceu uma pessoa que te encantou, ou porque você cansou, é como se a pessoa traísse o fato de você ter escolhido e se convencido que era ali que você estaria até o fim da sua vida. E você não acha, Pã, que a impressão que eu tenho é que os homens eles têm uma dificuldade maior de expressar, né, ali os desagrados, as coisas que não estão legais e falar sobre os desconfortos no dia a dia. E pelo menos quando a separação parte do homem, as histórias que eu ouço e tudo que eu já vivi, parece que quando vem do homem, parece que é uma coisa meio repentina, assim, parece que é uma coisa ou porque encontrou outra mulher, ou porque ele resolveu que não quer mais, ou assim, pega mais de surpresa quando parte do homem, e quando parte da mulher, me parece que a mulher, ela insiste mais, ela luta mais por essa relação, ou ela deu mais sinais do desconforto, ou é só uma impressão minha? Não,
Eu acho que culturalmente nós temos as emoções dos homens mais embotadas. Culturalmente a mulher ela tem mais habilidade e ela é mais autorizada a exteriorizar as sensações. A mulher com mais facilidade ela demonstra as insatisfações nas falas, nas queixas, nas reivindicações. O homem muitas vezes ele está descontente, ele não está gostando, mas ele passa por cima. Ele engole, ele se cala, ou ele demonstra através de outros sintomas que nem sempre são claros e lineares para serem lidos. E também tem um elemento que é a nossa dificuldade de enxergar o que nós não queremos ver. Muitas vezes o nosso parceiro ele está desgostoso, nós também estamos. Mas a rotina caótica, os afazeres e de acordo com a personalidade de cada um, e considero que a maioria da mente do casal brasileiro é mais ou menos assim, eu tenho que tocar o meu barco. Não dá para olhar para isso. Eu vou colocar essa dor no bolso e vou seguir. As crianças têm que comer, eu tenho que trabalhar, eu tenho boleto para pagar, depois eu vejo isso. Por isso que é tão comum as soluções que vão sendo encontradas subjacentes, né? A dificuldade de encarar, olhar e falar, epa, não tá legal. Porque quando eu encaro, olho, não tá legal, eu preciso falar sobre isso. Eu preciso fazer mudanças, dá um trabalho. Eu preciso mexer e isso dá trabalho. Só que justamente eu falo que esse movimento do ser humano desde sempre, né? O fugir do trabalho, a ideia de buscar atalhos, a saída em não entrar em contato, é muito custoso, é muito difícil e tal, ela é um escape ilusório, porque isso tende a ser acumulado e levar para desfechos caóticos, não só de términos, como de alternativas, como traição, como o subsidiar a relação, que acaba sendo muito mais custoso e muito mais nocivo. Porque encarar, olhar, mudar, requer também a coragem pessoal. Porque não é só sobre mudar o outro, mas é mudar a si. Primeiro eu mudo em mim. O que eu sinto que não está legal no relacionamento, eu mudo em mim. Porque quando eu mudo, eu obrigo o sistema a mudar. Se eu resolver me posicionar diferente aqui na nossa conversa, eu também te obrigo a se posicionar. Claro. Se eu falar mais baixo, você também vai me acompanhar. Se eu mudar a direção, você também vai mudar o seu corpo. E assim é nas relações. Só que as pessoas elas têm resistências às mudanças. Elas preferem fugir a encarar. Por isso que o autoconhecimento, a autopercepção e o reconhecimento real das emoções faz com que eu consiga lidar com as adversidades e também reconhecer aquilo que é de bom de uma maneira muito melhor. E saber até onde eu posso mudar e me adaptar sem me ferir, né? Sem me agredir, né? Eu tenho grande preocupação com relacionamentos em que fala-se que uma das partes aceita tudo. Ele nunca reclama, ele é tão bonzinho, ele faz tudo. Nossa, olha lá, eu posso falar o que for. Ele nunca contraria, ele nunca diz. Eu me preocupo, porque esse perfil, para num dado momento explodir, é muito fácil. Então não é que eu estou dizendo que eu acho legal a pessoa explosiva, estourada, não é isso. Mas falar sobre o que sente é muito valioso. Dizer, dar parâmetro ao outro. Não gostei disso. Isso aqui não foi legal. Não, isso aqui eu não vou fazer. Sim. Isso vai aliviando, faz com que você não exploda, desgasta menos a relação e ajuda com que o casal molde a interação relacional de uma forma em que ambas as partes se sintam consideradas, ouvidas e percebidas. Então, não falar o que sente, ser sempre a boazinha ou bonzinho, não é legal. Explodir também, sabemos que não. Mas ser honesto no que sente, tendo tato, ponderando e tendo um canal
validado, E seguro, né? de escuta, isso é maravilhoso. Eu poder dizer para você, na amizade, ou no relacionamento amoroso, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que é legal, o que eu estou sentindo, isso faz com que a gente consiga sempre atualizar. É sempre, a gente limpa. Sabe quando a gente deixa a casa muito suja, vai deixando debaixo do tapete, chega uma hora que, meu Deus, tá fedendo demais? Sim. Isso acontece também nas relações. Tem uma sujeirinha? Limpa. Ai, é chato, desconfortável, sabemos, mas é assim que a gente constrói. A manutenção, ela vai sempre precisar desses cuidados, porque senão o custo do reparo depois vai ser muito maior. Exato, e colocar a sujeira embaixo do tapete é o que a gente acaba fazendo muitas vezes nessa rotina doida, né? De trabalhar demais e de tô exausto, né? E tô com tantos outros problemas, tô sem grana, como é que eu vou parar para olhar a relação? Mas aí que eu acho que a gente tem que olhar, né? Porque olhando aqui, tentando fazer aqui um casamento entre os nossos assuntos, né? Daquilo que a gente mais trabalha, Pam. Eu vejo cuidando de muitas pessoas com burnout, né, com transtornos ansiosos, depressivos e tal. Eu vejo a grande diferença de evolução, de reabilitação, de suporte que a pessoa tem quando ela tem uma relação bacana, afetiva. Claro que as relações outras também demais, de amizade e tudo mais, mas quando ela tem um parceiro ou uma parceira, né, alguém que dá suporte, né, e que se transforma ali num ponto de apoio importante, eu vejo o quão diferente é essa evolução, sabe? Então, eu tenho pacientes que têm parceiros maravilhosos, assim, que abraçam e vão embora e tô com você, eu entendo que você está afastado do trabalho e estamos juntos e vamos lá, e eu vou te acompanhar no teu tratamento e vão nas consultas, levam na terapia, insistem para fazer atividade física, são pessoas que realmente estão empenhadas. Mas tem outros tantos que reclamam porque você não está trabalhando, então você não está pondo o dinheiro dentro de casa, porque caiu o teu salário porque você está, né, você tá na caixa no INSS, ou porque, sei lá, você está produzindo menos se você for autônomo. E aí, ao invés de apoiar, existe uma cobrança muito maior. Então, essa parceria, né, no momento em que a gente tem hoje tantos transtornos mentais, eu acho que fala muito sobre as pessoas e sobre os relacionamentos, né? Você sabe que uma queixa muito frequente, né, que eu recebo nos atendimentos, eu sou clínica, né? Claro. Ainda sou clínica, quase 20 anos de clínica. Hoje em dia, chegou aqui no estúdio, ela falou assim, amiga, você é neuro ainda, né? Assim, neuro normal. Vai ser assim, sempre, né? Eu tô brincando, eu falei, sim, amiga, sou neuro normal. Você tá eu falo assim, eu sou neuro raiz, eu atendo de tudo. Bom, eu também, eu assim clinico. como a Pam. Eu também clinico. E sou especialista em casal e família, né? E uma das queixas que mais aparece, assim, como manter o apetite sexual numa relação duradoura? Como manter, como fazer prosperar ou continuar o desejo sexual numa relação duradoura? Porque o que se sabe é que com o tempo, com a diminuição, com a queda da libido, com o mergulho na rotina do casal, com os tantos afazeres, o casal ele vai se distanciando, ele vai esfriando, fica muito mais voltado aos cumprimentos sociais do que de fato a vida dois, né? Parece que perde-se o vício, assim. Como ter desejo, como ter aquele calor, né? Aquela coisa doida do início, sendo que se tornou tão previsível, sendo que a gente está tanto tempo junto, sendo que a rotina, tudo da vida enfim, vai caindo e vai corrompendo. E eu digo assim, a rotina é inevitável. Num relacionamento duradouro, é inevitável. Os afazeres, o dia a dia, o conhecido, a pessoa não ser mais novidade, a gente perder aquele frio na barriga, porque o frio na barriga também tá envolto com o mistério, com as projeções, com as fantasias. Agora, o que eu entendo que pode ser extremamente excitante é a construção da ponte de cumplicidade. É você perceber que aquele outro, ele te abraça em momentos delicados, em momentos difíceis, que a pessoa está ao seu lado, que a pessoa te vê, que a pessoa escolhe por você, que ela te preserva, que ela é gentil, que ela é delicada, e isso
fortifica, e isso para mim é um dos maiores combustíveis de libido. De fetiche eu também Porque acho. é quando você fala, caramba, essa pessoa, ela continua me olhando com brilho nos olhos. Ela continua cuidando de mim. Ela continua me observando e reparando e me escolhendo em meio a tanta coisa. Ela sabe que eu estou com ela. Ela sabe que já está conquistado, mas ainda assim ela faz questão de dar o viço. Sabe, como aquela pessoa que tem aquele carro antigo e você olha o carro e fala assim, meu Deus, mas esse carro parece que você tirou ontem da concessionária e tem sei lá quantos anos. Aí a pessoa fala, é que eu cuido. Pois é, ou como aquela planta que você vê linda e você fala, nossa, mãe, vó, que planta maravilhosa. Pois é, filha, eu cuido. Eu cuido. O cuidado, o olhar, a atenção, o carinho, a delicadeza e ser tratado com essa ternura faz com que dê vontade de estar junto. E aí a relação sexual, talvez ela não tenha mesmo aquelas borboletinhas no estômago, não tenha mesmo aquele frio na barriga, mas tem aquele quentinho no coração. Tem aquela sensação de que esse lugar que eu quero ficar. De acolhimento. Como é bom estar aqui. Você é a pessoa que eu escolho e que me escolhe. E essa sensação de respaldo, essa sensação de segurança, ela é extremamente excitante, porque envolve admiração. E penso que admiração, respeito, gratidão, talvez sejam os sentimentos mais evidentes da maturidade e os sentimentos mais raros de hoje em dia. Perfeito, perfeito. E aí, no momento em que você está fragilizado por qualquer questão, né, por qualquer situação, realmente é a hora dessa parceria surgir e quem sabe até dessa relação ficar mais próxima. Eu tenho pessoas que realmente estão muito debilitadas e acabaram fortalecendo a relação amorosa de tanto que visualizaram o quanto seu parceiro realmente se demonstrou ali, né, disponível. Pan, eu queria agora tocar num outro assunto, que é o seguinte, a gente tem hoje uma grande explosão de transtornos mentais, né, e a gente já brincando ali, né, como a gente acabou de falar que você ainda é psicóloga, psicóloga ainda normal, entre aspas. Eu sou neuronormal, ela é psicóloga normal. E aí, Pan, a gente tem hoje uma explosão, né, de transtornos mentais e a gente sabe que um dos problemas no nosso país é a questão do acesso, né, do acesso a serviços de saúde, né, acesso, não é todo mundo que tem ali a possibilidade de fazer uma boa psicoterapia, de ter acesso a bons médicos e tal. E eu sei que pensando nisso, eu sei que você tem uma empresa e bolou uma solução incrível para que as pessoas tenham esse acesso, né, de uma forma rápida que pode chegar aí para pessoas do Brasil todo, que podem estar nos ouvindo agora. Explica pra gente como é que funciona o que você bolou junto com o Carlos, que está ali Bom, que está ali trabalhando no aplicativo. Um dia eu acordei e falei assim, se nós podemos pedir uma pizza, se nós podemos pedir algo da farmácia, do mercado, se nós podemos pedir um carro para que a gente tenha deslocamento, por que a gente não pode entrar com um clique e ter acesso a um profissional especialista de saúde mental, um psicólogo, e fazer uma sessão de terapia, porque dor emocional não tem hora. Perfeito. Então, eu termino um relacionamento, eu tô com uma crise de ansiedade, eu preciso entender melhor essa ferida de rejeição que eu tenho, de abandono, eu preciso olhar melhor essa questão que eu tenho com a minha mãe, ou que eu tenho com o meu parceiro, ou que eu tenho comigo mesmo, minha baixa autoestima, e eu tô aqui. Eu tô em casa, eu tô no trabalho, eu tô no estacionamento, eu tô viajando, eu tô esperando no ponto de ônibus, eu tô numa situação que eu tenho tempo hábil, eu tenho internet e eu estou com a dor emocional. E aí, com um clique, hoje você consegue ter acesso a mais de 1.500 psicólogos que a gente tem, todos homologados junto ao Conselho Regional de Psicologia, no meu aplicativo PSIAP. P-S-I-A-P-P. O PSIAP é um aplicativo de atendimento psicológico que você só precisa ter internet, baixar o aplicativo na sua loja aí e é super fácil do seu de celular, navegar, eu já baixei, é maravilhoso. Tem versão web também. Você vai lá,
coloca os filtros, valor que você quer. A gente tem profissionais desde R$50 a valores maiores, profissionais recém-formados, profissionais com mais de 30 anos de formação, todas as linhas que você tem, TCC, Gestalt, Sistêmica, Psicanálise, o que for, e você escolhe tudo isso através dos filtros que você quiser e aparecem os profissionais. Você pode fazer a sessão imediatamente no momento que você pede ou então agendado de acordo com a disponibilidade do profissional. Eu mesma estou ali no PSIEP. Então, a ideia é que você continue. Às vezes a pessoa fala assim, não é uma sessão só. Se você quiser fazer só uma sessão, tudo bem. Para dar aquele alívio, pelo menos para clarear as ideias. Mas a ideia é que você faça e continue o processo com aquele profissional. Claro. Fiz a sessão com a Pamela, gostei, quero continuar. Fiz a sessão com a Psi Isabela, quero continuar. A ideia é que você cuide da sua saúde mental, não só emergencial, quando está pegando fogo, mas justamente fazer a precaução, se prevenir e cuidar de você e se desenvolver quanto maturidade emocional para conseguir lidar melhor com as adversidades e com os problemas da sua vida. Não, e ainda mais nesse momento que a gente lida com tantos profissionais também de formação duvidosa, pessoas ali que falam tanta abobrinha na internet. Isso é importante, que a gente sabe, Ana. Um diferencial do PSIEP é que nós temos lá todos os profissionais, todos os psicólogos que lá estão. Eles são homologados junto ao Conselho Regional de Psicologia. Eles são triados um a um. Nós temos certeza que são psicólogos que estão ali, cada um com a sua linha, claro, cada um com a sua formação, cada um com o seu valor. Isso também é um diferencial legal, porque tem pessoas que não têm condição de pagar um profissional com valor X, mas a gente tem desde R$50 para que todo mundo possa cuidar fazer. da sua Por isso saúde que é a questão mental. do acesso, né? Assim, gente, isso é uma grande facilidade. Eu tenho pessoas que eu cuido que eu falo, você está fazendo terapia? Não estou com condição financeira nesse momento. Gente, o PsiApp realmente é uma grande solução e ainda mais assim, né? Onde que você encontra profissionais? Aí a pessoa fala, eu posso pagar 50, 80, R$100 a sessão. Onde é que eu vou encontrar essa pessoa, né? Lá você encontra. E o mais legal é que assim, nós não temos acesso, obviamente, porque é sigilo, não sei o que acontece na sessão sua com o profissional do PSIEP. Por outro lado, eu consigo saber se a sessão aconteceu. Nós temos todo o controle, se o psicólogo entrou, se você entrou, se a sessão aconteceu. Então, assim, tem todo um suporte, é muito seguro. E ser seguro é fundamental. Exato. E cuidar da sua saúde mental é necessário. Ela não sangra como um machucado que você corta ali, ou um dente que cai. Mas a gente sabe o estrago que faz no nosso interior se a gente não cuida do nosso emocional. Exato, Pam. E realmente essa solução que vocês trouxeram, eu acho que foi foi uma ferramenta Bom, desde fantástica. Quando eu comecei o PSIEP, a Ana sabe. É, né? Verdade, porque desde foi quando você veio, acho que foi quando você veio aqui, A gente lançou em 2019, pra você ter ideia. Sim. Foi 2019 e eu já te contei desde lá. E aí, hoje a gente está em 2025, então muitas coisas aconteceram, muitas atualizações e vale a pena você conhecer. Como tem a versão web, você pode pôr aí PSIEP, PSIAPP, e você olhar a versão web e já procurar um profissional ali, tenho certeza que você vai adorar. Ai, que delícia. Ô, Pam, e me fala uma coisa, só para a gente caminhar aqui para o nosso encerramento. As pessoas que querem acesso a você, né? Porque hoje em dia você, né, é um fenômeno, uma maravilhosa. Quando eu apareço com a Pamela em qualquer foto, o pessoal fala, você é amiga da Pamela, não acredito. Aí eu fico me achando, né, pessoal? Fico me achando. Maravilhosa. Lindo. A Pamela foi no meu aniversário, só dava ela. Pessoal, a Pamela tá aqui, essa deusa. Você acha? Linda, adoro. E eu aplaudo minhas amigas, porque eu sou dessas mesmo. Mas enfim, Pam, e as pessoas que querem fazer um curso seu, que querem ter ali uma mentoria sua, que querem ter um atendimento de alguma forma, como que elas fazem além do teu Instagram? Tá bom, primeiro tem o meu site, você pode entrar em pamelamagalhães.com.br. Lá você vai ter acesso aos meus 2 livros, Se Amar, Amar e Ser Amado e Bem Me Quero. Você vai ter acesso... Já tô na metade, tô amando. Maravilhosa. Você vai ter acesso aos meus cursos
cursos, eu tenho vários cursos, tem um curso Bem Me Quero, inclusive do amor próprio, tem aulas, eu tenho muita coisa, na verdade, tenho o PSIEP, faço palestra no Brasil e no mundo, então a pessoa entrando no meu site, ela vai ter todo esse acesso, mas principalmente nas redes sociais, seja Instagram, TikTok, YouTube, te convido a me seguir no @psipamela, PSI Pamela, e claro, também o meu podcast Parece Terapia, que não concorre com o da Ana, que tá arrasando, né, o Parece Terapia. Sim, a Ana vai lá, vocês acham que a Ana deve ir? Se você acha que a Ana deve vir, a Mauri grita, Mauri, sim. Se você acha que a Ana deve sentar no meu divã do Parece Terapia, você comente aqui abaixo, por favor, queremos a Ana. A Mauri, só vai gente chique lá, menino. Por isso você tem que ir. Só vai por isso gente você tem que ir. Meu Deus, eu não tenho nem roupa pra ir lá, Mauri. Anota aí, pelo amor de Deus, preciso comprar roupa pra ir. Você vai. Eu vou, Eva. Obrigada, minha amiga querida. Eu que agradeço, agradeço. Amei. E parabéns, que essa nova temporada seja abençoada, Obrigada. que as pessoas que estejam assistindo, elas deixem que germinem no coração delas e na mente o que há de melhor, que elas saibam escolher o que elas ouvem e o que elas veem, e que elas sigam pessoas como você, que muito mais do que a competência que tem e daquilo que expande é essa verdade. Você é uma pessoa doce, uma alma iluminada, uma pessoa que só contribui, que todo mundo adora, porque você tem um coração quente e verdadeiro. Que lindo, Obrigada, viu? Obrigada. Obrigada. Assim eu vou chorar. Obrigada, Pã linda. E é isso, pessoal. Se você curtiu esse episódio, curte, compartilha, manda para todo mundo. Se inscreve no nosso canal e a gente se vê no próximo episódio. Valeu!